Boa noite, boa noite. Mais um episódio do podcast Saber Viver, iniciando agora aí, junto com todos vocês. 19h30, quinta-feira, feriado. O que vocês fizeram hoje, gente? Eu tô aqui trabalhando, tá? Então, ó, dia trabalhador, estamos cumprindo aqui a nossa missão. Dia primeiro, trabalhando. E claro que eu trouxe conteúdo muito importante para vocês, como sempre a gente faz, não é mesmo? Ó, dispara o aviãozinho, já vai aí curtindo, tá bom? Lembrando que o podcast Saber Viver tem a produção da Oito Filmes, direção do Bruno Pimenta e toda a equipe do Saber Viver. Gente, hoje o nosso papo tá incrível. Vocês vão aprender aqui o que é realmente um atendimento médico para que você ajude na sua área esportiva. Tem muita gente que treina e já fala assim: ai, não aguento mais porque eu não vejo o resultado. Ah, eu não dou conta mais de ir para a academia. Ah, eu não estou insatisfeita com isso. E aí vem o bichinho da preguiça, agarra todos vocês na cama e fica por isso mesmo. Aí depois reclama, sabe, doutor? Tô engordando, tô ficando flácida. É por aí. E eu tô falando, gente, que eu tô me incluindo nessa aí, tá bom? Sabem que eu compartilho com vocês. Mas, ó, hoje nós estamos recebendo aqui o doutor Gustavo Caldeira, ele que é médico esportivo, ele vai conversar conosco um pouquinho, trazendo qualidade de vida, principalmente mulherada em ação. Que o nosso corpo, eu vou te falar, uma bomba relógio, não é não? É 2 dias sem academia e o trem fica feio. Tá no período, acabou com a gente, não é mesmo? Então, a gente fica assim, né, oscilando. O homem já tem um metabolismo aceleradão ali, ganha da gente. Mas tudo isso nós vamos debater aqui agora com o doutor Gustavo. Boa noite, bem-vindo, viu, doutor? Boa noite, Joia. Boa noite a todo mundo que está assistindo. É um Mulherada prazer e estar homem aqui. sofrem nessa hora, né? Todo mundo, né? Todo mundo sofre, né? Todo mundo Mas quer cuidar da saúde. todo mundo quer, mas vamos e convenhamos, né, doutor Gustavo? Eu falo que a academia ela é fundamental. A atividade física, né? Porque nem todo mundo é adepto de uma academia, mas a atividade física ela é fundamental. É um dos nossos pilares mais importantes, vamos falar assim, para a saúde. Mas que ela é desafiadora. Muito desafiadora, viu? Muito. Porque tem aquilo, né? Vou tirar umas férias. Aposto que tem muita gente aí aproveitando o feriado e emendando amanhã. Tira uns diazinhos, vem a ingratidão ali da atividade física, né? Nós vamos debater isso tudo aqui, entender o porquê que isso acontece e principalmente a importância de ter um acompanhamento ali dentro da área, né, médica, igual o doutor tá aqui, para que a gente possa alcançar os objetivos com mais tranquilidade, mas manter, que eu acho que é o mais importante, né, doutor Gustavo? É o manter, Principal, né? é o manter, né? Conta um pouquinho pra gente, doutor é mineiro, como que Sou. foi a sua infância, nasceu aonde, em BH, Rio Interior, como é que foi isso aí? Eu sou do interior de Minas. Interior, da Meus onde pais é? da cidade chamada Simonésia. Eu Simonésia. nasci em Manhuaçu, que é a cidade ao lado. Eita, já arrumei aqui, ó, gente, companheiro. Minha família é toda de Manhuaçu, doutor Gustavo. Pertinho. Todo mundo de Manhuaçu, Conterrâneo. minha família inteira. Meu pai é de lá, meus irmãos também. Não é Eu bom. fico lá toda hora que eu dou um Hoje eu pulo. moro lá. Tá morando lá? É. E atende lá também. Eu Que tenho minha clínica legal. lá na cidade lá e agora eu tô montando um instituto aqui em Belo Horizonte. Aí eu vou mudar pra cá, Que provavelmente ano que vem. delícia, que delícia, que delícia. Agora, essa paixão pela área médica veio de infância, veio aí com algo dos pais ou foi aleatório? Conta pra gente como é que foi essa trajetória até você chegar na medicina. É de infância, né? Porque em criação em casa, meus pais não são da área médica, né? Mas sempre tiveram humildade, tratando bem todas as pessoas, né? Uhum. E a gente vai absorvendo isso com o passar do tempo. Então, eu até comento com as pessoas mais próximas que, pelo jeito que meu pai era com as pessoas e é até hoje, né? Quem conhece lá na região sabe. Eu gostava de ver aquilo e também sempre gostei de, em filmes, tudo que a gente vê, de tratar as pessoas. Que legal. Então, fui pegando amor por isso e desde novinho eu já pensava na medicina. Mas pensava em algo específico dentro da área da medicina? Porque medicina é ampla, né, gente? É o leque, né? A área da saúde é um leque pra gente, Sim. né? Pensava em algo específico? Tinha em mente ali já no seu colegial? Ah, quero ser médico, mas vou clinicar nisso, vou me especializar nisso. Até quando eu era mais novo, não. Depois dos 14 anos que eu comecei a praticar atividade física com academia, né?
Uhum. Já comecei a apanhar gosto pela atividade física, mas eu também tinha um amor também para a área da plástica. Ah, que legal, que legal. Mas, com o tempo eu ficava nesse ida e volta sem orientação, Uhum. então por isso que eu falo que normalmente o que eu faço com os meus pacientes, eu já passei por isso. Você já sentiu na pele Então, ali, né? ficava indo jogar um futebol, na academia mesmo, de vez em quando lesionava, aí ficava um tempo parado, voltava, engordava tudo de novo, ficava nesse vai e volta. Efeito sanfona. Então, eu fiquei muito tempo nisso, lesionando com frequência. Aí depois, quando eu entrei mesmo para medicina, aí comecei a ver a área esportiva, né? Dentro da faculdade a gente não vê Sim. tanto essa parte. E também a área da cirurgia plástica. Aí eu sentei na época, conversei com os meus pais sobre isso, qual área que seria melhor. Eles sempre falavam, acredita em Deus, bota na mão dele que É isso tudo que é aí. para ser vai dar certo, né? E decidi de última hora, eu falei, não quer saber de uma coisa? Vou para a área esportiva, a área que eu gosto de tratar as E pessoas. você já usava, vamos falar assim, né, da Sim, atividade física também em prol sim. ali da sua saúde. Eu acho que fica mais fácil o contexto exatamente por você ter migrado ali dentro, ter passado também pelas dores, né, de Sim. ver esse sofrimento que todos nós passamos quando a gente tem exatamente essas pausas na atividade, né, gente? É muito ruim, mas você acabou vindo para essa área esportiva. Mas o que que o doutor atende mesmo dentro da medicina esportiva? Conta pra gente o que que abrange essa medicina esportiva, porque muitas das vezes, principalmente quem está aí em casa, né, pessoal, deve estar se perguntando assim: "Mas o que que ele atende?". Quando fala medicina esportiva, a gente já, né, foca muito assim, Brasil é o país do futebol, né, doutor Gustavo, não tem jeito. Então a gente foca muito assim: "Ah, é médico só para o futebol, é médico que só quem tem condições lá, os times que vão contratar", e não é por aí, né. Não. Então, vamos desmistificar isso aí. Muita gente me procura hoje em dia, principalmente em rede social, perguntando sobre isso. Porque só pelo termo médico do esporte, né, que a gente trabalha na área esportiva, só acha que é atleta de alto Uhum. desempenho. E a grande maioria dos pacientes não é. É desde uma pessoa, uma criança que está começando a praticar uma atividade física, precisa de orientação, igual comentei que eu passei por isso, sem orientação. Eu sei hoje que se eu tivesse tido alguém ao meu lado, eu não teria ficado nesse vai e volta aí. E lesionado tanto que Sim, às vezes uma lesão pode ser até, né, irreversível, né, tem doutor? lesões mais graves. Mas também uma pessoa que está na terceira idade precisa cuidar da massa muscular dele, né? Então, para ter qualidade de vida. Então, hoje, o principal que eu atendo, né, no dia a dia é voltado para a área esportiva em relação à academia, crossfit. Aí, normalmente, entra um pouco de atletismo, ciclismo. Temos alguns esportes mais avançados também, mas de grande maioria é esse público. O beabá esportivo mesmo nosso ali Isso. tradicional, né, doutor Gustavo. Mas, você não atende só essa questão dos atletas, como você disse, né, Sim, criança, terceira idade, qualquer pessoa pode, se está sim, fazendo uma atividade física, pode estar sim. buscando orientação, fazendo essa consulta? Com certeza, porque a partir do momento que uma pessoa pratica qualquer tipo de atividade física, até uma pessoa que lesionou está num processo de fisioterapia, é bom ter um acompanhamento médico, Legal. porque não é só uma caminhada, não é só uma musculação, então tem que ter todo um aparato do organismo. Então a gente Uhum. tem que tratar a parte mental do paciente, tem que tratar o intestino, tem que tratar a parte metabólica em si, então é um pouco mais complexo isso. Mas é o que a gente sempre fala, vai praticar alguma atividade física, sempre tenha alguém perto que entende um pouco do seu organismo para você ter um controle mais adequado. Então, tem pacientes que estão lá com a gente só para manter a qualidade de vida. Só quer, Uhum. tipo assim, ter orientação para não lesionar. Ah, tá praticando atividade física? Ah, não, doutor, qual o tipo de atividade você acha que eu posso fazer? Porque tem pessoas que já lesionaram, têm alguma comorbidade, que tem limitações. Sim. E às vezes alguns profissionais que são da área da musculação, os preparadores físicos, eles não entendem muito de certos assuntos, porque é assunto complexo. Então, a gente sabe que tem muita gente capacitada, mas por isso que a gente sempre fala num tratamento multidisciplinar, que Uhum. tem um médico, tem um preparador físico, nutricionista, se precisar de um cardiologista, ortopedista. Então, tudo que o paciente precisa, a gente abre esse leque
de tratamento para pegar todos os setores. E hoje a gente fala muito disso, né, doutor Gustavo, da medicina integrativa, né, que é exatamente integrar tudo mesmo, porque nós somos seres únicos, fato. Não existe outra Melissa, gente. Se existe isso também, misericórdia. Então, assim, seres únicos. Então, nós precisamos de estar realmente procurando orientação médica. A idade vai avançando, o nosso organismo já não é mais o mesmo. Tem as limitações que vão chegando e tá tudo certo, tudo bem. Mas hoje a gente sabe também, né, doutor Gustavo, que o envelhecer, ele está muito mais saudável e longínquo. Sim. Então, nós temos aí uma longevidade muito ascendente aí, crescente, vamos falar assim, graças a Deus, né? Hoje a gente tem uma Isso. média aí já de 88 anos, né? Mas a gente quer envelhecer com saúde. Com certeza. E quando a gente fala em envelhecer, eu tô cheia de dúvida aqui, eu quero agora... Vocês me desculpam, mas eu que vou ficar fazendo minha consulta, tá? Vocês continuem, manda pergunta pra gente, que a gente também vai passar pro doutor Gustavo. Mas eu quero saber, doutor Gustavo, por que todo mundo, todas as profissões falam que a atividade física é fundamental. Todos profissionais vão chegar aqui, seja da saúde mental, a saúde ortopédica, a saúde psíquica, qualquer saúde área, vai falar sempre, a atividade física é fundamental. Eu queria que o doutor explicasse o porquê, exatamente o que esse pilar ele é tão importante, que se não tiver ele, o pezinho cai. É que a gente sempre fala isso, porque a atividade física em si não é só o corpo, é a mente também. Uhum. Então, a partir do momento que a pessoa começa a se cuidar, a gente tem uma melhor autoestima também. Então, vários fatores que a gente sabe que uma pessoa que não está feliz com o seu corpo, feliz com o seu desempenho, quando ela vai praticar alguma atividade física, vai fazer uma viagem, aí precisa subir algum lugar, uma escadaria, precisa fazer, ou quer descer num toboágua, alguma coisa, e ele tem uma limitação, fala assim, não, você não pode, porque você não consegue praticar isso, a pessoa sente, e quem já passou por isso, sabe o tanto que dói. Mesma coisa de uma pessoa mais idade, ela tá precisando fazer os aparelhos do dia a dia, só que se ela não tiver um preparo, uma musculatura que sustente aquele corpo ali, ela vai perder o básico do dia a dia e a qualidade de vida cai. Então, a partir do momento que a gente trata o corpo por inteiro, tanto a atividade física quanto a parte intestinal, né, em relação à alimentação, a gente consegue ter um padrão de vida melhor e levar isso tanto para você, mas também para as pessoas que estão à sua volta. Porque a gente sabe que o exemplo carrega, né? Exatamente, né? E ambiência é tudo também, né, doutor? Exato. Porque acaba que você ali fazendo esse tripézinho da atividade física, corpo, mente e espírito, o corpo aqui com a atividade física acaba alcançando os outros dois, Sim, né, com certeza. doutor Gustavo? Então, isso é muito importante, gente. Lógico que nós não estamos falando aqui que todo mundo tem que fazer uma atividade que não goste. Eu, Melissa, odeio academia. Então, eu sou do grupo da defesa de não gosto da academia, mas sei da importância e por isso faço uso, mesmo não gostando. E eu queria aproveitar até esse gancho que o doutor disse aí da questão da musculatura primeiro, queria que você explicasse o nosso grupo muscular, sabe? Realmente a fundação dele, né? Para que ele serve no nosso corpo e essa importância mesmo dele. A parte muscular em si, ela vai ajudar na sua parte metabólica, né? A sustentação do corpo, principalmente. E vamos dar um exemplo aqui de um paciente que tem problema na coluna. A gente tem um grupamento muscular que a gente chama do core, que é a musculatura da parede abdominal e também da parte lombar. É um grupo, e da pelve ali, tudo junto. Então, é o grupamento que dá sustentação à coluna. Então, normalmente a pessoa está com uma dor lombar, pode ser que uma das alterações pode ser parte ortopédica também, da hérnia, de disco e tudo, mas se você não tiver essa musculatura trabalhada, musculatura do glúteo também ajuda a sustentar a coluna, você vai ter uma instabilidade local. Mesma coisa no joelho, se você não tem a musculatura da perna e do glúteo bem trabalhada, você pode causar instabilidade naquele joelho e a longo prazo ter um desgaste e uma dor local. Então a musculatura ela entra para sustentação, movimentação do corpo, né, a forma anatômica que a gente fala, mas também na parte metabólica, porque quanto menos músculo você tem no corpo, seu metabolismo também reduz. Porque o seu corpo, o que é a taxa metabólica nossa? É o que o seu corpo gasta no dia a dia. Sim. Então, igual a taxa metabólica basal, é tudo que o seu corpo gasta para você parado, sem fazer nada.
Então, quanto mais músculo você tem, seu corpo tem que trabalhar mais para poder Tem que manter ir aquilo. alimentando, né, Isso. aqueles músculos ali e acaba gastando mais Sim. energia. Porque a gente vê muito isso. A própria atividade física, as pessoas falam assim: eu faço atividade física para hipertrofia, ganhar massa muscular, ficar definido e tudo. Eu faço atividade física, faço a questão, né, dessa hipertrofia para sustentação mesmo, para Sim, evitar essas dores. Então podemos falar que a musculatura é fundamental no nosso corpo. com certeza. Fundamental. Lógico que a gente sabe que a gente tem um cérebro e tem um outro cérebro dentro do nosso corpo, que ninguém gosta que fala, mas que é o nosso intestino, gente. Nosso intestino é o nosso segundo cérebro. É ele que comanda, eu acho que maioria, né, doutor? Podemos falar assim? A Boa parte. maioria, boa parte da nossa, né, Sim, da nossa vida. E aí eu queria, inclusive, que o doutor tem muita sabedoria nesse ponto. Eu vejo que tudo você acaba agregando e trazendo também para uma boa saúde metabólica, a questão do intestino. Função do nosso intestino mesmo como esse cérebro. Conta aí para o sim. pessoal entender. Então, que a gente tem essa parte que é muito importante, porque o que eu sempre falo, questão que eles falam muito de medicina integrativa também, que a gente tinha comentado aquela hora. Porque a medicina integrativa não é um profissional que trata tudo. É um grupo de profissionais que tratam o paciente voltados com o mesmo objetivo. E dentro disso a gente tem a parte intestinal também. Porque através do intestino, a gente tem o eixo, né, cérebro-intestino, que a gente fala, que ali ele vai ajudar na questão da ansiedade, vai ajudar na parte do seu humor, tanto na parte inflamatória, porque a partir do momento que você tem um corpo descontrolado, tanto na parte de microbiota, né, que a gente entra muito falando sobre a disbiose, que é essa alteração da flora intestinal, que a gente piora essa absorção, então a gente chega num ponto que até para quem está buscando uma massa muscular, se ele tem uma alteração intestinal, ele vai ter uma redução da absorção dos nutrientes também, né? Dos minerais, que isso vai afetar no desempenho dele. Então, a gente sabe que hoje em dia tem tantas doenças, principalmente pela alimentação, a rotina das pessoas, que causa essa inflamação crônica no organismo, e isso descompensa o organismo inteiro. Porque quando você tem o intestino bem regulado, você tem nível de dopamina, serotonina, Aí que é começa, ajustado né? e vai todo. Aí vem todo esse leque aí. Mas eu queria até te perguntar, doutor, qual que é a importância, principalmente assim, dessa questão que nós estamos aqui intestino, com a musculatura? Sim, Porque as pessoas acabam não entendendo. Músculo é importante no corpo, já falamos que é fundamental ter uma musculatura, mas e essa relação, né? sim. Intestino com a musculatura. Porque o que acontece? Para você ter uma criação de músculo novo, você tem que primeiro ter o estímulo naquela musculatura para o seu corpo entender. Vira assim, opa, eu estou recebendo um estímulo, eu tenho que ter uma musculatura forte para conseguir fazer isso que está me pedindo. Mas ao mesmo tempo você tem que ter todo um aparato do organismo para poder propiciar esse ganho de massa muscular. Então, aí a gente bate muito na alimentação dos macronutrientes e dos micronutrientes, porque a partir do momento que você tem a ingesta de proteína da forma adequada, que a gente coloca de 1,6 a 2,2 gramas por quilo, carboidrato para te dar energia, a partir de gordura e os micronutrientes para te dar o organismo ficar regulado, aí você cria um ambiente adequado para aquele ganho de massa muscular. E o intestino está totalmente associado com isso, porque a partir do momento que você tem esse desequilíbrio intestinal, você não vai absorver da forma adequada esses nutrientes. E é o intestino que é responsável por essa absorção, Sim. né? Para levar essa alimentação ali para dentro da nossa Porque musculatura. todo o sistema gastrointestinal, ele começa da boca. Então, passa na boca, no intestino, no estômago e intestino. Uhum. Então, em cada setor começa a digestão e a gente já vai fazendo as absorções, mas praticamente tudo é na parte intestinal. Então, a gente tem que tratar todo esse sistema para deixar o corpo bem regulado. Porque se você tem também um estômago que está desregulado, tem alguma alteração do seu estômago, vai atrapalhar na digestão e vai atrapalhar na absorção também. E aí é aquela questão. Vamos entrar aqui numa temática. Você fala da alimentação adequada. E aí, quando a gente fala de alimentação adequada, a minha alimentação é uma, a do doutor é outra, A polêmica. né? A polêmica. E aí vem as famosas dietinhas, as famosas dietas. Ai, da lua, do Do sol, do ovo. o gente, cada nome de dieta que vocês inventam aí, que eu não sei da onde, né. Mas como saber isso, assim, realmente a minha alimentação é a adequada, doutor? Então, nós temos várias formas de alimentação. A primeira coisa que a gente tem que entender
que tem alimentação que a gente fala e todo mundo bate de 3 em 3 horas, com aquela alimentação constante, Ainda mas tem isso? a gente sabe que não é rotina de todo mundo. Então tem jejum intermitente, que a gente tem as horas ali, 16, 20 horas, para mais também. Tem dieta cetogênica, então tem low carb, tem várias dietas, mas isso é de acordo com cada paciente. A gente não pode padronizar para todo mundo. Cada organismo precisa de uma coisa. Uma pessoa que tem lipedema, uma dieta cetogênica, low carb, para ela pode encaixar bem. Para outras pessoas, não. Então, a partir do momento que a gente entende qual alimentação que ela vai ter, o que a gente tem que olhar é a questão, primeiro, dos macronutrientes. Então, tem que pegar uma dieta variada para você ter ali a questão dos micronutrientes, mas também bater a meta de proteína, carboidrato e gordura. Então, para isso, pelo peso da pessoa e quais são os objetivos dela, a gente vai fazendo esses ajustes. Vai ajustando ali do jeito que a gente Então, que a gente pega precisa. uma dieta dessa completa, igual vamos botar aí de 3 horas, e uma dieta low carb, o principal ali é a gente olhar os macronutrientes. Porque não adianta você fazer um jejum intermitente que você vai comer só depois do meio-dia, mas nesse período você não bate a carga de proteína que você precisa. Aí a pessoa pega, acha que está comendo pouco, mas pode comer besteira. Aí chega à noite e enche a barriga de E o doce. problema também tá nisso, né? Porque o nosso próprio. Eu brinco muito, sabe, doutor Gustavo? Que o corpo ele fala. E fala mesmo, gente, né? Ele fala e não tem jeito. O nosso corpo ele grita quando ele tá realmente desequilibrado, quando ele tá equilibrado. E principalmente nós mulheres, que ainda entra um fator a priori, que é a questão hormonal. Porque aí nós mulheres viemos com esse plus, né, de papai do céu, e dá o fardo só para quem aguenta. Então, assim, nós mulheres temos esse plus. E fica nessa assim, porque minha amiga faz a dieta assim da proteína e de não sei o quê, não come carboidrato, e aí eu também faço, mas existe por trás, e que as pessoas esquecem totalmente, é que nós somos seres únicos. E fico muito nessa dúvida, eu queria que o doutor explicasse se é verdade mesmo que o tipo sanguíneo afeta na necessidade dessa alimentação. Então, o que a gente bate muito na tecla sobre isso, da questão de ser uma pessoa individualizada e a gente tratar cada pessoa da sua forma, que a gente não foca tanto em padrões muito específicos. Uhum. Por isso que eu gosto na consulta, a gente senta com o paciente, entende tudo que está acontecendo na vida dele, e a partir do momento que ele tem uma alteração ou outra, a gente ajusta de acordo com aquilo. Então, você pega um paciente que ele sabe que alguns alimentos, vai comer um alho, dependendo do leite, eu vou comer um queijinho ali, te dá uma alteração, a partir disso a gente faz esse ajuste. Porque a partir do momento que a gente começa a padronizar demais as coisas, todo mundo acha que se chega numa rede social ali e vê alguma coisa que outra pessoa está dando certo, aí você vai seguir aquilo. A gente sabe que não é assim que funciona. E a gente tem que chamar realmente a atenção de todos vocês que estão nos acompanhando aí, porque a gente isso é muito sério. A gente está aqui conversando, trazendo conhecimento para você, mas falando agora realmente da responsabilidade social e pessoal, isso é muito sério. Não copie dieta de amigo, não copie dieta de irmão, de pai, de mãe, de que seja, gente. De fulano que está fazendo, ou de Beltrano, ou desses digital influencer, internet. Isso é muito sério, gente. Como que eu posso me comparar? Eu tenho uma amiga digital influencer super adepta à academia, então, assim, tem um corpo que é uma gordura, olhe lá, onde? Como que eu vou me comparar ela com 28 anos, eu com 46? Não tem como comparar e querer também fazer o que ela faz. Exato. Né? Então, as pessoas elas têm essa irresponsabilidade muito grande com a saúde. Porque a mania de olhar para a grama do vizinho e esquecer da sua. Né? Então, gente, passo 1, procure orientação médica. Primeiro passo, não é isso, doutor Com Gustavo? certeza. Não saia fazendo as coisas sozinho, e nem se automedicando sozinho também, que nós vamos conversar aqui também sobre essas automedicações aí, que a gente infelizmente vê muito casos acontecendo e hoje muito mais óbito do que se falava antigamente. A gente vem aí, nosso mundo vem mudando muito, então a gente tem que chamar esse alerta mesmo para vocês. Porque as pessoas acabam achando que é tudo muito fácil, tudo a mesma coisa, né, doutor É Gustavo? porque o que eu sempre comento com os pacientes, que sempre chega algum e fala assim, doutor, mas o meu doce, meu hambúrguer, minha cervejinha, como é que eu vou fazer? Eu vou ficar sem?
É tudo etapas da vida que eu falo com eles. O álcool atrapalha no organismo? Sim, mas a gente sabe que tem gente que tem um hábito familiar ou de amigos que aquilo lhe faz bem para ele. Então a gente sempre busca uma saúde. Mas é igual você chega lá e fala assim: ah, não, mas eu vou fazer essa dieta, mas eu não vou poder comer isso. A gente tem que entender qual o passo da vida e de tratamento que esse paciente está. Você pegar uma Uhum. pessoa que está acima do peso, está com o organismo todo descontrolado e ele quer continuar fazendo isso, você vai atrapalhar o tratamento. Aí eu sempre falo, vamos te tratar? Você chegou num físico bacana? Igual eu brinquei esses dias para trás, que eu tenho costume de mexer muito em rede social e postar minha alimentação, meus treinamentos. Aí teve uma pessoa que me perguntou lá, nossa, mas você vai comer 2 hambúrgueres? Eu falei assim, eu já estou num físico que para mim eu tô ok e meu organismo está regulado. Não é 2 hambúrguer, uma pizza que vai atrapalhar meu físico hoje. Então, eu sei porque hoje eu tenho uma alimentação tão regrada que o dia que eu como isso me atrapalha meu intestino todo. Porque o Porque corpo também não já acostumou com um é isso alimento que eu ia falar, tão você pesado. o co Fritura, o principalmente. nosso corpo ele vicia, né, não Sim, tem jeito. E aí a gente entra até numa pergunta que chegou aqui do nosso pessoal e telespectadores, está aqui, e por que que a gente deve começar então pela essa reeducação, né, alimentar e a reestruturação de hábitos, gente. Tá aí, é o primeiro passo, procurar orientação médica. Segundo passo, vamos então reestruturar toda essa parte, não é isso, doutor? exato. Mas essa importância aí dessa reeducação alimentar, o doutor está citando aí, isso faz muito Sim, sentido, né? com certeza. Tem pessoas que não. Hoje nós falamos mais de pessoas celíacas, falamos mais de intolerância à lactose, que né, Sim, quase 80% da população. Então, nós temos algumas restrições. E isso, para vocês também, médicos, chega também assim, de novidade, né? sim. Porque são avanços que o próprio organismo e o próprio vírus e a própria bactéria vai mutando. Como é que vocês acompanham isso A gente fala que médico é estudo pro resto da vida. pro A gente resto da tem que vida? estar sempre se atualizando, porque sempre tem coisa nova pra gente. Mas a gente tem que. Essa questão do hábito é muito importante, principalmente pelo famoso efeito sanfona. Como fugir dele, né? Porque a partir do momento que você cria um hábito, a gente sabe que ele vem com o tempo, mas você cria um hábito de ter uma alimentação melhor, ter uma atividade física, tem gente que gosta de meditação, um psicólogo é sempre bom para todo mundo, porque você tem que ter alguém para você conversar, bater um papo ali, fora de casa. Anotaram aí essa dica? Porque todo mundo deve fazer sim, porque a gente sabe que o nosso companheiro em casa, pai, mãe, quem for, a gente às vezes tem assuntos que a gente não quer conversar com aquela pessoa. Então você Uhum. tem um profissional à parte, você pode liberar essa parte mental que a gente brinca, que tem que estar alinhada também. Esvaziar, né. Sim, Minha mãe brincava muito comigo, porque eu sou acelerada, mais do que 1000 volts. E meu cérebro ele não descansa no sono. Já fiz testes e mais testes, não descansa no sono, ele não dorme, essa cabecinha não dorme. E hoje eu faço atividade que me ajuda muito, como eu sim. durmo pouco, tá pensando muito, já do lado da cabeceira da cama, já anota. Meio que você tira da caixinha e bota aí no papel para tentar tirar mesmo essa É aquilo que a gente responsabilidade, sempre né. recebe. Tá treinando à noite, fala assim, nossa, mas cansado você vai treinar? Eu falei assim, não, isso aqui para mim é um momento de De relaxar. relaxar, né, tem Porque gente você está que cansado mentalmente do trabalho. Agora é hora de cansar o corpo. então é muito importante a gente ter esse segundo passinho aí, né, reestruturar todo o Sim, nosso hábito e fazer essa reeducação alimentar. exato. Uma coisa que incomoda muito, eu acho que a maioria de nós, né, principalmente brasileiro, nossa comida é ao concurso, né, gente, principalmente a mineira. Muito boa. Né, eu rodo muito, gente, e eu sou boa de comida, eu amo comer, a minha paixão, vocês me acompanham, vocês sabem disso, e eu não consigo comer o trivial, doutor Gustavo, se me der arroz, feijão, eu tô brigando, porque é uma comida que eu não gosto muito, eu gosto muito de experimentar comida. Vivi a vida toda em mar, Mediterrâneo tá na minha veia, não tem É jeito. bom. Mas não fico sem carne também, então eu vou mesclando ali. Mas a alimentação, esse equilíbrio é muito importante. Só que a gente tem um negocinho que quando a gente come, e aí fala assim: "Ai, não caiu bem", podemos culpar nossa flora intestinal bagunçada. Explica pra gente o que seria essa flora intestinal e o papel dela. Exato. Porque no nosso intestino, a partir do momento que a gente tem essa regulação com bactérias boas, que a gente fala, né? Você consegue regular tanto a parede intestinal para absorção,
que aí você reduz essa inflamação também. Então, você não tem esse desbalanço bacteriano e absorção de nutrientes adequada. Quando você tem um hábito de vida regular, com alimentação regular, você estabiliza isso. E a partir desse ponto, você começa, seu corpo ele não absorve, ele não entende muito bem mais essa variação alimentar. Então, o dia que você pega e come uma comida mais pesada, fritura, come uma coisa mais gordurosa, o seu intestino tem essa variação. Aí, normalmente, a pessoa que tem essa desbiose é aquela pessoa que come e sente aquele inchado. A Inchaço, pessoa vê né? assim, nossa, parece um balão Empazinei. dentro da barriga. É. E ao E, mesmo tempo também pessoas também começam a ter diarreia, né? Então tem toda uma alteração intestinal ali que é importante a gente tratar. E a gente sabe que a alimentação é é um a dos base, né? principais pontos para a gente regular isso. Nós mineiros comemos uma comida, vamos falar assim, bem carregada, né, é uma comida boa, a comida Muito mineira é uma boa. comida boa. Aí nós vamos puxar saco lá para nossa cidade de Manhuaçu, porque não tem como chegar lá, a gente não comer, né, aquela comidinha de roça mesmo, Aquele trivial, pratinho assim. aquele pratinho, né, doutor, aquele franguinho, não tem como, o doutor entende aqui, né. Isso é bom. Maioria do pessoal de Manhuaçu, um beijo para todos vocês. E a maioria da população de lá gosta de uma comidinha de É fogãozinho, né, bom. de Nossa, roça mesmo, né, aquela coisinha gostosa, né. Tem muito muita bom. fazenda pro lado de lá, né, É. doutor. Mas tem uma coisa que as pessoas ficam sem entender, que é a famosa gordura suína, porque nós também somos tradicionais da carne de porco. Sim. E antigamente, pelo menos, né, eu acho que o doutor tem a mesma idade que eu, mais novo que eu, né, a mesma idade é sacanagem, mais novo. Mas assim, meu pai, eu lembro que ele guardava carne, na banha Sim. de porco. E isso lá era muito normal, né, não só em Manhuaçu, em outros lugares também. Mas eles não passavam mal. Hoje, se a gente faz isso, uma carne de lata, eu que amo, às vezes eu pego carne de lata, a pessoa fala assim: "Nó, que é isso? Você não vai fazer isso, não é possível". Aí eu queria aproveitar o doutor Gustavo aqui para explicar para vocês essa questão da banha, doutor suína, porque era muito comum antigamente, não se tinha o problema que se tem hoje no Sim. organismo. Por que que acontece isso? Quando a gente puxa historicamente, né, dos nossos avós, bisavós, tudo, a forma de alimentação deles era diferente, não tinha tanto alimento industrializado associado às alimentações e também o hábito de vida, eram pessoas mais ativas. Hoje em dia você pega a população nossa, todo mundo trabalha, a maioria dentro de escritório, então já não pratica tanta atividade física, não toma sol, não tem alimentação, que aí você pega aquele monte de alimento industrializado e processado junto. E isso a flora intestinal da gente também atrapalha. Em Hum. relação à questão de banha suína, a gente tem que olhar muito aí de forma ampla também, porque o que era o padrão antigamente? Era a comida na roça de com banha suína, mas era arroz, salada, né, que plantava na horta dentro de Tudo casa, orgânico, era né, tudo tudo limpo, que a gente fala orgânico. comida limpa. Então a gente tem a alteração da gordura sim, do óleo, do azeite, mas o principal aí é a gente avaliar o conjunto. Porque uma pessoa que utiliza a banha, que é um alimento natural, ele tem uma base totalmente diferente de uma pessoa que usa alguma coisa industrializada. E Mas ela faz mal? aí que entra a polêmica. Até agora o doutor não me contou isso aqui, gente, que daqui a pouco eu vou sair correndo aqui. Eu sou muito adepta à alimentação de carne de porco, de gordura de porco. Sim, Então, assim, faz mal ou não faz? É polêmico, é mas eu queria polêmico. saber. Aqui, a cabeça é coça. Vamos lá, doutor, abre a polêmica aí pra Eu gente. também sou adepto à Ai, gordurinha. consegui, gente, eu não resumo aqui. Mas, sim, Para mim não faz não. é de organismo, Sim, então? porque a partir do momento que você tem essa alimentação adequada, você não tem tanto esse prejuízo. Agora você pega uma pessoa, não vou comer a gordura do porco porque para mim ela faz mal, eu escutei tal pessoa falando online que faz mal, mas aí você vai ver o resto da alimentação dele. Aí vai botar um tempero, é tempero industrializado, aí bota ali, eu vou botar Caldos. aqui esse óleo de soja que ele vai ser melhor para o meu organismo, porque tal pessoa falou, mas eu vou pegar e vou misturar, depois tomar um sorvete com tal conservante, vou comer um chocolate, vou fazer isso. Então, entra um conjunto, porque não adianta você pegar uma parte da sua vida e botar como mais conservadora, falando que faz bem para a saúde,
pegar o resto. Mesma coisa da ingestão de uma Coca Zero, que todo mundo bate, que é outra Era outra polêmica. polêmica que eu ia discutir aqui, gente. A questão do sem açúcar. Mas vamos lá, doutor. Você Pula pra pega, lá. você pega a Coca Zero, a pessoa fala, mas tem sódio. Então, você pega um molho shoyu que a pessoa vai comer um japonês ou algum alimento industrializado, tem 10, 20, 100 vezes mais sódio do que a Coca Zero. O aspartame, que fala que causa câncer também, em alimentação tem também em quantidades bem maiores. Então, vários alimentos que a gente tem que olhar, e eu sempre bato na tecla de olhar o conjunto. Quanto mais você tiver o hábito de vida inteiro mais regulado, melhor. Então, não adianta você querer demonizar um alimento e o resto você esquecer. Então, na verdade, para que a gente possa falar de uma maneira geral e avaliarmos ali na né, geral, assim, a banha não faz mal. Lógico que a gente volta a bater na tecla aqui, gente, que isso é de pessoa para Sim. pessoa, tá? Cada organismo é único, mas no geral, não faz esse percalço todo aí que vocês criam e colocam, né, o alimento como o vilão de tudo. Se você não olhar o resto do seu Mas é dia, aquela coisa né? também que a gente sempre orienta. Não é você ficar a vida inteira comendo carne de porco. Não, e Então toda tem que hora ter um também, peixe, né? tem que ter uma carne vermelha, E a gente então precisa o dessa. frango também. Então é você diluir isso aí durante a semana, durante o mês, é comer um pouquinho de cada. Então pega alguns dias, come um peixe, um filezinho de tilápia, muito bom, um frangozinho ali também, a bendita da pele, Ômega muito faz bem, calórica. né? Ômega faz Sim, bem. Então tem que ter esse porque equilíbrio. então, o importante é você ter essa variação. Aí entra pessoas que não comem proteína, aí é totalmente diferente. Essa pessoa tem que ter uma suplementação por fora. Mas da população em geral, você diluir isso aí, não focar só num alimento. Porque a pessoa vai, vamos botar aí no mês, a pessoa 3, 4 dias no mês comer uma comida com uma carninha de porco, que vai dar aquela felicidade para a pessoa. A gente que é de, É de aquilo cidade que o doutor pequena. falou, né? Comer o sanduíche, comer a pizza. O mais Sim, importante que eu, pelo menos, acho, e não olhando, tá, gente, para a parte clínica, que aí eu não vou olhar a parte clínica, que é a sua parte, eu vou fazer como paciente aqui sem culpa, pelo meu histórico, eu, Melissa, pelo meu histórico de saúde, eu me dou sim hoje o direito e o luxo. Tô com vontade? Como? sim. Como? É lógico que você não vai me ver almoçando, jantando, tomando café da manhã, almoçando, jantando, todo santo dia, um sanduíche. Mas eu tô com vontade, eu como. Tô com vontade de uma pizza? Eu como. Tô com Mas aquela vontade de coisa, você comer um também, você está risoto? muito Eu bem. como. Como um risoto, se deixar eu como todo dia. Amo. Então, assim, eu acho que o que mais vale a pena, eu acho que é esse equilíbrio. E você também Exato. vê que não tá bem. Agora, eu tenho meu histórico de saúde, eu tenho o meu organismo, meu metabolismo, que é muito fora da curva. Então, tudo isso são fatores que vão sendo analisados ali geral, e aí você chega num denominador, né, doutor? Sim. Não dá é pra gente falar, por exemplo, de um paciente com uma obesidade mórbida e virar aqui, vocês estarem escutando a gente e falar assim: ah, então eu posso comer um sanduíche um dia, uma pizza no outro dia? Calma aí, Famoso gente, né? mimimei. Mimimei, mas mimimei devagar, calma aí. Então tem que ter esse. Eu acho que tudo na vida tem que ter o equilíbrio, né, doutor? Exato. Tudo na vida tem que ter o equilíbrio. Então a gordura em excesso ela vai fazer mal, mas sendo equilibrada, ela não vai te fazer mal. Mas antes de qualquer indicação, eu vou bater na tecla, procure orientação médica. Porque aí sim você vai se conhecer. Não custa nada fazer uma avaliação, falar assim, doutor Gustavo, preciso de uma consulta, quero fazer uma avaliação do que eu posso, o que eu não posso para o meu organismo. Cada um tem um histórico clínico, cada um já passou por dores aí também, né, doutor? E a Exato. gente tem que avaliar isso, mas o mais importante, até como terapeuta eu falo, é não também entrar num ciclo de frustração, porque aí Exato. você para de comer algo, para de fazer uma atividade, mas você adoece a sua mente, né. Tudo tem um Então, equilíbrio. temos que tentar equilibrar isso aí. Doutor, você falou um pouquinho ali atrás para mim do eixo do intestino. Sim, Queria que você explicasse um pouquinho o que que seria isso, esse eixo cérebro, né, sim, do intestino ali, o que que seria isso e essa importância também desse eixo sim. estar ali pontuado. Porque a gente tem a parte cerebral, que a gente sabe que tem a parte hormonal, mas também tem a parte hormonal que é produzida pelo intestino, principalmente igual a serotonina. Cerca de 90% dela é produzida no intestino. Então nós produzimos
ali nutrientes no cérebro, Sim, neurotransmissores, né? sim. Tudo ali, o cérebro, mas também a gente Também produz temos a parte também hormonal que é hormonal no, produzida no no intestino. intestino. Entendi. Porque a partir do momento que você tem essa alteração do eixo da parte intestinal, você vai afetar totalmente a questão do seu sono, vai alterar a ansiedade, vai ter a disposição no dia a dia, por causa que você muda a parte de absorção. Então, a partir do momento que você tem esse equilíbrio cérebro-intestino, você tem esse controle. Porque o que muita gente faz hoje em dia? Não trata o intestino da forma adequada, aí começa uma ansiedade, o sono atrapalha, aí vai para uma medicação controlada potente. Hoje em dia, o famoso clonazepam. Quanta gente não toma medicação? Ah, o famoso Rivotril, né? A gente pode falar o nome aqui, não pode? A podcast pode tudo, né? O diretor falou assim, pode, então a gente pode A tudo. partir do momento que você usa uma medicação dessa, você descontrola o seu organismo inteiro. Não, e o que eu mais tô escutando ultimamente, doutor Gustavo, e eu fico assustada, ontem mesmo eu escutei isso. Não, eu tomo 45 gotas de Rivotril para dormir. Eu levei um susto quando eu escutei. A gente que está aqui à frente de compartilhar conteúdo de qualidade, informação, eu olhei e falei assim, peraí, eu escutei direito, 45? Eu já tomo isso há mais de 7 anos, faz nem efeito. Faz efeito só psicológico. Faz nem efeito. Gente, isso é muito sério. O organismo vai pegando resistência, né? E, Então, e sem contar que tem a questão da intercorrência, né? O sim. medicamento, gente, vou bater sempre nessa tecla. Medicamento, ele tem um prazo de início e de fim. Não acha que isso vocês para desmamarem depois dessa dependência química. Medicamento é uma droga, gente. E é muito sério isso. E acaba avacalhando totalmente o nosso organismo, né, doutor? Medicação, a gente sabe que tem medicações que a gente precisa de fazer uso, igual medicações Sim, para diabetes, para pressão, pessoas cardiopatas, com mas tem, orientação médica. exato, mas tem muitas medicações que a gente utiliza num período específico, porque o corpo, a gente não trata tudo só com remédio. Então, o hábito de vida que a gente sempre bate nessa tecla, você consegue melhorar muita coisa e arrancar muitas medicações. Você chega, tem vezes no hospital, igual eu trabalhava lá na urgência, uma folha com 20 medicamentos numa folha. Eu tomo isso aqui. Você vai olhar lá um monte de medicação que já era para ela ter tirado há muito tempo. Mas às vezes, ou ela não está indo no médico para fazer esse ajuste, ou senão ela foi no profissional que passou a medicação, achou que era para continuar ele, está tomando ainda. Por isso que a gente gosta tanto E de vira medicações que dependência têm também, né? a prescrição médica. Igual agora, questão do Ozempic. Saiu a norma agora falando sobre isso, que ela vai começar a ter que ter receita Tem médica que para ter poder. prescrição. Porque Porque fica também fica a descontrolado, o pessoa, vê o pessoal amigo sai. tomando, É o que nós eu batemos vou aqui no tomar, vou começo, tomar. né? Aí ele tomou, melhorou a ansiedade dele, eu vou tomar também. É o que nós falamos aqui no início, né? O fulano de tal faz, então tá bom pra ele, tá bom pra mim também. Vamos fazendo, né, doutor Gustavo? Não é Muito por aí, complicado né? isso. A gente estava falando exatamente desse eixo, desse equilíbrio, né? Cérebro e intestino. Conta pra gente alguns hormônios importantes, neurotransmissores importantes que o nosso intestino produz, que as pessoas acham que, ó, quem produz é a nossa cabecinha. Fora a serotonina também tem a parte do GABA, né? E também a questão da dopamina. A dopamina é muito importante para o nosso organismo. Então, isso vai controlar totalmente o nosso dia a dia. Porque a nossa disposição do dia a dia, a gente pega, igual a gente sai do treino, aí pega aquele ânimo na gente, também é controlado pelos hormônios. Mas a partir do momento que a gente tem esse controle, principalmente serotonina e a dopamina, que rege o nosso dia a dia ali dessa questão, porque se você está muito ansioso e está com o intestino atrapalhado, você vai descontar em outra coisa. Aí a pessoa ansiosa vai fazer o quê? O docinho no O final do dia. docinho, ou vão enforcar um na nossa frente. Aí briga com o familiar, briga com o marido, briga com a esposa e vai indo. Eu tô assim, eu tô querendo brigar com qualquer um que tá na minha frente, doutor. Tô nessa fase da irritabilidade. O hormônio tal. Não tem hormônio aqui, tem hormônio aqui não. Eles já até se brigaram entre eles. Mas acaba que isso é sério. A gente Sim. acaba assim, tendo qualidade de vida, né? Eu brinco muito e me uso muito de exemplo. Até pelo papel que eu desempenho e por tantas pessoas que me acompanham e que estão comigo, sabe o quanto que eu enfrentei a minha parte de saúde mesmo e venho enfrentando, né, ao longo desses 6 anos agora para cá.
E sempre tentando trabalhar a minha mente para não deixar a minha mente cair, porque Sim, quando a sua mente também cai, aí o corpo padece, né. Mas é muito sério isso. Então eu sempre busco o quê? Espera aí, eu preciso de qualidade de vida, mas preciso de qualidade de vida dentro do que eu sou capaz também. Não adianta eu querer uma qualidade de vida que eu não vou conseguir, né, sim, dar continuidade, não ser capaz. Então, é o que eu falei, eu sou uma pessoa fora da curva, totalmente fora da exato. curva, porque tenho meus relatos, né, pessoais. Então, hoje eu não me privo de nada. Não, não vou fazer atividade física, a parte de academia não gosto, mas não tô querendo fazer agora. Sim. Mas vou lá, vou dançar, eu danço flamenco. Vai sapatear, filho, 1 hora pra você ver que atividade que você faz. Então, assim, você tem outras atividades, né, e como também ficar em casa deitada na cama tá tudo bem, tem dia que você tira pra isso, só cuidado com não perder esse equilíbrio, né, de estar demais. Mas é muito importante, porque hoje nossa rotina, ela alterou demais depois da pandemia, vamos falar assim. O Tirou. mundo o mundo Parece que surgiu outro mundo depois da pandemia, né, doutor Gustavo? Não sei se você sentiu isso na Sim. área clínica lá, mas nós sentimos muito isso. Na minha área da saúde, que é essa parte mental, eu até brinco, que se eu voltasse a atender como terapeuta, talvez eu teria mais qualidade de vida do que eu tenho hoje, porque as pessoas estão muito adoecidas, Então, muito adoecidas. E com a pandemia a gente teve todo esse percalço. E o que mais a gente escuta hoje são jovens que estão sofrendo infartos, problemas cardíacos e não. por besteira. Então, assim, eu queria que você explicasse um pouquinho qual que é a sua visão como médico, que a gente possa chamar de alerta aqui, até para essa população mais jovem. É fato que a gente teve pandemia, o vírus mutou nosso organismo, né? A gente já tem aí relatos até genética alterada, mas o que que você, como médico mesmo, pode deixar de alerta, sabe? Para esses jovens que hoje estão assim, É, como se principalmente, fosse o último dia do mundo, hoje fazendo as é, coisas. porque principalmente depois da pandemia, a gente viu muita gente que durante a pandemia também começou a querer praticar atividade física em casa. E isso depois foi para academia. Então a Uhum, gente viu que muita gente está querendo se cuidar, tá buscando uma melhora, só que ao mesmo tempo a parte hormonal do jovem já deu uma decaída pelo estilo de vida. Porque uhum. não é um jovem mais que é ativo igual era antigamente, aí o dia inteiro sentado, a parte hormonal tá ficando mais baixa. No consultório a gente nota isso. Os pais levam os filhos para fazer exame que QAV, a gente já tem quase um hipogonadismo por causa de hábitos de vida. Mas, ao mesmo tempo, por causa da academia e da falta de orientação, está tendo muito uso de anabolizantes nos jovens. Aí pessoa pega, toma uma medicação que o amigo falou na academia, em doses altas, na hora ele não vai sentir, mas alguns anos depois, aí vem a conta. Não, e a Então, conta nós estamos falando da vida, né, a gente sabe doutor? que não faz acompanhamento médico, faz o uso por conta, aí chega depois e procura a gente só quando a O bicho tá alteração já está pegando, né? O instalada, o bicho tá corpo está pegando. todo problemático. Hoje em Uhum. dia a gente recebe isso muito no consultório. Então, o principal que a gente bate na tecla é de ter um acompanhamento médico e parar de escutar o coleguinha ali sobre o uso do hormônio ali, vou fazer um uso do hormônio aqui para poder É, melhorar o físico não sei agora. como tá hoje, né, doutor? É sua área aí, você que vai ter o domínio de falar, mas eu, como mãe de 3 homens, cheguei a ter até, assim, a consultar, né, o médico especialista, porque um dos meus meninos não desenvolvia em estatura. Sim, E olha que nós estamos falando de 20 e tantos anos atrás. O médico chegou a nos orientar a não, de jeito nenhum, fazer uso do hormônio GH, né, que era o sim, hormônio do crescimento. E 2 outros médicos que a gente consultou queria fazer uso de qualquer jeito. sim. E ficou esse marco na minha vida, porque Uhum. a gente optou em realmente não fazer. Quando a gente fez o exame da idade óssea, ele estava atrasado, a idade óssea dele quase 3 anos, então como que ele ia desenvolver dentro da média, Aham. né, da métrica ali. E esse médico que falou: "Gente, não faça o uso de hormônio, não, ele tá atrasado a idade óssea, ele ainda vai ter tempo de desenvolver, põe numa atividade física, no que ele gosta". E na época a gente colocou ele no Muay Thai e assim, eu nunca vi um resultado em menos de 1 ano assustador.
Hoje ele é Uhum. meu maior menino em estatura, mãozão desse tamanho, e eu falo assim, como pode, né? Virou maior Sim, de casa, sem precisar de fazer o uso, sim, né? Por outro lado, eu tenho genro na família que usou anabolizante e acabou tendo reações seríssimas de pele acneica, tendo que tomar antibiótico com ciclos assim repetitivos de mais de 21 dias. E, gente, é igual furar um balãozinho, murcha tudo. Então, eu tenho os dois lados, sim, né? E eu queria te perguntar isso, sabe? O quanto o anabolizante ele é importante, mas o quanto também que ele deve ser aplicado com orientação médica. sim. Quais são os efeitos colaterais para a gente chamar a atenção Muito disso aqui? importante a gente falar disso. Porque, vamos lá, sobre a questão do GH. Isso é toda medicação, todo médico, a gente tem autonomia para decidir o que a gente faz ou não com o paciente Uhum, dentro da nossa ética de estudos. Mas, principalmente essa questão de estatura na criança, isso vai muito do profissional. uhum, Mas a partir do momento que você tem o estímulo adequado, que a criança já está fazendo o que é necessário para a idade dela de estímulo e não tem o desenvolvimento, a gente senta, vê tudo que está acontecendo no organismo daquela criança, vê família, vê a estatura do pai e da mãe, e a partir disso, o médico vai decidir se usa ou não a medicação nessa criança. É diferente do uso de hormônios em pessoas adultas para fins de academia. Hoje, o que a gente orienta? O uso hormonal em doses fisiológicas para tratamentos. uhum, Então, uma pessoa, um homem, uma mulher que está com hipogonadismo, uma mulher que tem alteração ali do ovário, já fez uma esterectomia que precisa fazer reposição hormonal, pós-menopausa. Então, a gente tem as indicações certas para cada medicação. Um idoso com sarcopenia, que está quase acamando ali, a gente pode abrir mão de uma medicação desse tipo para poder retomar a saúde daquele idoso uhum. e, por um tempo determinado, algumas medicações, só para a gente virar essa chavinha aí. Porque você pega um idoso, passou mal, ele está quase acamando, está sem força, você usa a medicação por um período ali específico, você vai dar um ânimo a mais para aquele idoso, para ele voltar a andar dentro de casa, comer melhor. A partir do momento que ele está comendo melhor, começou a ficar um pouco mais ativo, você tira essa medicação e continua com o resto. Uhum. E você pega muito jovem na academia. O que, que ele olha lá? Ah, vou fazer o uso de um hormônio em dose baixa aqui. Aí ele tem uma melhorazinha no físico. Aí chega aquela pessoa do lado e fala: ah, não, dobra a dose que vai melhorar o resultado. Injeta Aí isso, vai, ah, injeta não, associa aquilo. mais isso aqui. Aí na hora que você vai ver a pessoa tomando uns 4, 5 medicações, tudo em doses altas, aí entra nos efeitos colaterais. Porque para homem, muito efeito colateral, o cara não importa. Ter mais pelo, ter uma acne ali, para ele não tá. Agora você pega uma mulher que faz o uso de uma testosterona na dose inadequada, ela vai ter pele oleosa, aí clitóris aumenta, a voz engrossa, né? Começa a cair cabelo. Então são várias fora as alterações do organismo, Sim. porque a gente tem alteração no fígado, alteração nos rins, né? Parte de perfil lipídico pode gerar uma trombose futuramente, né? Por causa do hematócrito. Então não é só o que a gente vê na área externa. O corpo nosso muda totalmente. E isso é bom a gente estar aqui chamando a atenção de vocês, porque todo mundo quer, lógico, a busca do corpo perfeito, aquela questão de, o corpo perfeito, barriguinha de tanquinho, bumbum na nuca, o que a gente mais escuta. Gente, o corpo perfeito é o corpo que você acha que está perfeito para você, ó, mente são, corpo são. Então, assim, isso é muito sério, né, doutor A Gustavo? gente E tem que ter acompanhamento, que a gente bate muito muito. na tecla, porque a partir do momento que você tem alimentação regrada, treino, intensidade adequada e progressão de carga para você ter o estímulo à musculatura para desenvolver, você dorme bem, tem todo esse aparato mental, religioso também importante. A gente tem esse controle a longo prazo, você vai construir um corpo muito bonito para quem quer. Uhum. Então, mas a gente fala, depende de esforço. Academia nossa não é motivação todo dia. Tem dia que a gente tá lá, a gente quer chutar E o balde e ir pra ingrata, gente. Não, casa. e Sim. ingrata, que se você fica 3 dias Você longe, você viaja, na hora que perde você volta, tudo. você Você volta todo volta, murcho. não, você volta e aí você fala assim, ai, de novo, vou ter que sentir aquelas dores todas muscular, que inclusive antes de finalizar o nosso podcast, eu quero debater isso aqui com você, que é um dos questionamentos também. Mas realmente a gente fica assim, nessa, objeção Sim, aí aí começa, né, as objeções, o bichinho de um lado e o
bichinho do outro, né, gente? Porque a vozinha daqui, a vozinha daqui. Aí você vai sentir dor. Ah, não, fica na cama. Ah, de novo. Não, vai lá. Então você fica realmente... Nossa vida é sempre buscar esse equilíbrio, né, doutor Sim. Gustavo? O que fazer, o que não fazer. Porque, gente, não se espelha no outro, não. Eu não posso nunca me espelhar numa amiga minha. Ela não tem minha rotina, ela não tem minha cabeça, ela não tem meu cérebro, ela não tem meu intestino. Ele é só meu, não é de ninguém. Eu até sou adepta à doação e muita doação, mas eu brinco, gente, isso aqui é meu, calma, deixa aqui ainda, né, doutor Gustavo? Deixa aqui. Mas as alterações são muito sérias e a gente tem visto óbitos e mais óbitos aí, devido a Muitos. esse descontrole do uso dos anabolizantes e devido a vamos falar assim, a forma de vida hoje ser totalmente imprópria, né? O Sim. ficar em casa, o ficar no celular. Hoje a gente não tem criança mais vivendo brincadeiras lúdicas. Não. Você não vê isso, né? Crianças tendo brincadeiras lúdicas, pegando na terra, sentindo o que é terra. Hoje tudo é blogueirinho, é tudo isso, pequenininho, é isso. E vai para a tela de celular e criança ali com meses já tá vendo cores na tela. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Depois vocês não querem uma geração mimizenta aí, né, Aí doutor viram Gustavo? criança Se tiver a muito infância que a ansiosa. gente teve lá de Boioaçu, tá tranquilo, né? Porque lá ainda você vê muita É, brincadeira, pelo menos as cidade do interior, a gente minhas tem essa sobrinhas, liberdade. aliás, um beijo para vocês, Manu e Isabela, que da tia. A gente vai para lá e eu falo assim: não, vamos pro parque. Aí vai pro parque, e brinca, e vai andar de bicicleta, e vai fazer isso, e corre dentro de casa, e vão jogar. A gente vê ainda muito essas brincadeiras, né, Sim, lá. Aqui, cidade grande, a gente perde é isso, mais né? difícil. Né? É mais difícil. Doutor Gustavo, estamos chegando ao final desse podcast, mas eu quero debater uma coisa com você aqui, até falando dessa questão aí de medicamento para camuflar dor na atividade física. Pode ou não pode? A gente evita. Anti-inflamatório, analgésico, isso aí vai atrapalhar na recuperação da musculatura. Isso para quem pratica atividade com uma forma mais avançada, precisa de medicamento, você fala assim, não vou tomar isso não, vai atrapalhar meu músculo. Mas o que a gente fala é diferenciar o que é dor por causa Muscular. de uma alteração do corpo que precisa ser medicada e dor muscular tardia de treino. Isso é totalmente diferente, porque a gente orienta, olha, você nunca praticou atividade física, você vai começar de leve. A pessoa que vai te acompanhar tem que começar a trabalhar um estímulo em cada parte do corpo, o corpo começar a entender o que está acontecendo e vai progredindo. Porque o que acontece demais hoje? A pessoa vira a chavinha do dia para a noite e, nossa, eu preciso fazer atividade física. Aí chega lá, a pessoa que vai orientar passa uma atividade física muito pesada para ela, no outro dia não está conseguindo levantar da cama. Então aí Exatamente. complica tudo. Aí a pessoa dá uma semana, ela desiste. Uhum. Então tudo é gradual e a mesma coisa a gente fala sobre essas questões de dores. Por isso que a gente fala muito na consulta de avaliação do corpo de forma detalhada. Porque a gente vai olhar qual o local que está a dor, se é uma dor muscular, se é uma dor articular, e a partir disso a gente orienta. Porque igual uma dor no joelho, se você controlar a musculatura da perna, a musculatura do glúteo que dá estabilização na região, você vai aliviar aquela dor ali. Ao Uhum. mesmo tempo, dependendo, às vezes você tem que passar um ortopedista para fazer uma infiltração local para dor, porque precisa, está com a inflamação local, mas a gente tem que controlar a base, não só medicamento. Então, já chegou muito paciente para mim de academia que estava com a dor no ombro ou inflamação crônica que não melhorava. Na hora que você vai ver uma descompensação muscular que ele tem, que parte da musculatura, igual um redondo menor, redondo maior do ombro, que a gente tem Uhum. ligação com a escápula, um dos dois está descompensando, está com a tensão maior, está rotacionando o ombro dele, que gerou a inflamação. Aí ele está tomando anti-inflamatório para ali, mas não controlou a base. Então, aí que entra uma avaliação bem detalhada para a gente descobrir qual o tipo de dor e a forma adequada de tratar aquela dor. Ai, que ótimo. Entenderam aí, gente? É muito conteúdo, né? Eu falei que esse podcast estava incrível para vocês. E, doutor Gustavo, como é que está aí a projeção? Você vem atender agora em BH, né? Aliás, já vou deixar meu horário marcado, tá, gente? Vocês também deixem o horário de vocês agendado. Você tá com previsão de inauguração? Como é que tá a agenda de atendimento? Conta pra gente, que o pessoal já tá querendo saber aqui como te encontrar. A novidade para a galera, né? Ah, solta spoiler, a gente gosta disso. Em Belo Horizonte eu já atendo, tem um tempo sim, só que era em consultório alugado.
Entendi. Agora, para a gente poder ter um atendimento especializado, com maior conforto para o paciente, um atendimento multidisciplinar com mais profissionais, a gente está abrindo nosso instituto novo aqui na cidade. Que legal. Então, a gente vai ter um local só nosso, que a gente tem todo um aparato ali dentro e ter um atendimento mais especializado para cada paciente. E começa quando lá o atendimento? Esse agora está na parte das obras. A nossa meta lá de inauguração é em julho. Ah, legal, tá pertinho. Tá pertinho. Mas tem a agenda também online? Como é que tá? Sim, Tudo atendimento direitinho? online. Tem gente do Brasil inteiro que eu atendo, mas aí normalmente presencial estou atendendo na minha clínica lá na minha cidade, aqui em Belo Horizonte, eu venho para cá com frequência, Uhum. e online. Aí online fica uma forma mais geográfica para muita gente, porque a gente tem formas de avaliação que online Sim. você não perde qualidade para atendimento. Você consegue fazer uma boa avaliação e tratamento à distância. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um podcast hoje com o doutor Gustavo Caldeira, ele que é médico esportivo. E você já viu, né? São muitas as dúvidas, são muitos conhecimentos e você não pode participar de uma atividade que seja sem orientação médica. Indiferente qual for que você vai escolher, e escolha, qualquer uma, mas escolha, entre em contato com o doutor Gustavo para que a gente possa, né, te dar toda essa orientação aí. Lembrando que sábado tem o melhor programa de Minas, o programa Saber Viver, às 9 horas da manhã na TV Alterosa, tá bom? Te aguardamos na próxima semana, terça e quinta, com mais podcast Saber Viver. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, doutor Tchau, Gustavo. tchau, gente. Fique com Deus. Esse é do